Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite. Você deve estar estranhando um pouco o cenário, mas no nosso especial de fim de ano, nós estamos conversando com alguns membros da equipe da Família Guanaré. Vou chamar de Família Guanaré. E hoje vamos receber aqui a apresentadora, Cláudia Brasil, jornalista, radialista, mãe e mais um monte de coisa. Como é que dá conta, Cláudia? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a você, telespectador da Guanaré. Na verdade, eu não sou jornalista de formação, eu não tenho graduação. Eu sou radialista. Eu tenho DRT de rádio e tudo. Agora, jornalismo foi por acaso. Eu comecei muito cedo e continuei na profissão. Eu sou uma heroína da resistência, das pessoas que começaram na época que eu comecei. Cláudia, você é de Brasília. Quando é que você veio aqui para Caxias? Eu vim muito pequena, eu me sinto filha de Caxias. Bebeu da água já era? Já bebi da água, comi galinha caipira e arroz de cuchá, pronto. Né? Pronto. E aí, com 2 anos de idade, a minha mãe morava em Brasília com meu pai e alguns irmãos, os mais velhos. E a minha mãe adoeceu e o meu pai teve que pedir dispensa do emprego e voltar para cá. Aí a gente veio, todo mundo. Você fez o caminho inverso, né? Que geralmente maranhense gosta de ir Vai pra embora, Brasília. né? Gente, eu acho que quem mora em Brasília é o quê? Quem nasce em Brasília é o quê? Quem nasceu em Brasília na época que eu nasci, que foi logo assim no começo, era chamado de candango. Candango, Candango, né? Porque ajudou a construir, né? A fundar a cidade. E aí, hoje é brasiliense. Brasiliense, mas eu acho que tem mais maranhense que candango e brasiliense lá em Brasília, porque não pode. Os irmãos da minha mãe, alguns irmãos do meu pai moram lá. Pelo que eu vi aqui, você tem vários cursos, né? 4 cursos pela Uniglobo e Senac, de locução e apresentação de rádio e TV. Sim. Bora lá do começo, Cláudia. Bora, bem do comecinho. Bora do comecinho. Como foi que tu foi parar na comunicação? É bem curiosa a minha história, Caio. Eu sempre fui uma menina tímida, eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas, que dirá conversar, entrevistar, né, fazer perguntas, questionamentos. E, Cláudia, abriu uma vaga de recepcionista na TV Paraíso, a extinta TV Paraíso. Na época eu tinha 19 anos. Eu disse, eu terminei o ensino médio, eu preciso trabalhar. O meu pai frentista, minha mãe dona de casa. Então, nessa época, o jovem, ele procurava logo um emprego, ou ele terminava o ensino médio, ou ele ia ensinar, ser professor, ou ele ia fazer contabilidade, ou ia ser costureira, ou arrumava um bom marido, né? E eu acabei frustrando todas essas expectativas da sociedade na época. E aí, mas eu queria trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Então, eu cheguei na TV Paraíso e um jornalista do Piauí, que ajudou a colocar a TV Paraíso no ar na época, Lindenberg Leite, ele olhou para mim e disse: o que é que você quer mesmo? Eu vim aqui para fazer um teste para recepcionista. Aí ele disse para mim, não. Eu fiquei decepcionada. Eu digo, poxa, Deus, de cara. Eu preciso tanto trabalhar. E ele, não, recepcionista não, você vai para o jornalismo. Eu estremeci, eu acho que eu fiquei bege. Eita! Né? E aí ele disse, Érica, pega um microfone e leve essa moça lá para o pátio para fazer umas passagens. Nossa Senhora! Eita. Aquilo foi uma tortura para mim. Aí, mas ali eu não vacilei. Desenrolou bem? Nada. Eu fiz o que me pediram, né? Daí eu fui para casa e não voltei mais. Eu fiquei me escondendo, fugindo, e o pessoal indo atrás. Rapaz. Eu desisti umas 3 vezes. E aí eu precisava trabalhar. Então, quando eu disse, não, eu vou. E aí eu virava madrugada com as equipes, carregava bateria, puxava cabo, carregava microfone. Na época era Nonato Santos, era um jornalista que era muito conhecido no esporte aqui no Maranhão,
Eu esqueço o nome dele, era muito conhecido, também acompanhava, para eu aprender, né? Então, aí eu disse, não, eu vou. É de fazer que tipo de reportagem? Tudo? Tudo, tudo. Aqui na nossa região, a gente não tem especialistas, né? Então, você faz polícia, política, cultura, esporte. Eu confesso que o meu calcanhar de Aquiles é esporte. Cobrir esporte, para mim, é um pouco complicado. Eu imagino, porque eu também acho que eu não conseguiria cobrir muito específico, esporte. né? É muita... Eu vejo... Vou te dar um exemplo, aqui da casa. Às vezes eu escuto o programa do Nonato na rádio com o Edmilson. Gente, é tanto detalhe, tanta coisa. Eles sabem nome de jogador, sabem Sim. isso, sabem aquilo. E o caramba, é muita coisa. Um dos segredos de cobrir esporte é você acompanhar. Se você está cobrindo um campeonato, você tem que cobrir todos os jogos e ficar por dentro do que está acontecendo ali. Porque se você perder um jogo, você já... E não é só aquilo, são bastidores também. A pessoa tem que saber o que aconteceu. Além dos termos técnicos que eles têm, né? E tem alguns nomes que eles dão para algumas jogadas que eu até hoje não conheço bem. Mas é muito complicado. Qual é a tua preferência? Eu adoro cultura. Gosto de cobrir cultura. Muito, muito mesmo. E polícia também, porque você tem os dados na mão e pronto. É mais simples. É. E, Cláudia, tu fazia aquela parte de entrevistar quem tinha sido preso, conversar? Muito, já fiz muito. E dava medo, não? Já fui ameaçada. Sério? Sim, já fui ameaçada. E aí? O cara estava preso, se eu não me engano, por roubo. E a gente chegou na delegacia, tinha um lugar que eles ficavam, um banquinho de cimento, e a gente chegava para entrevistar. Aí ele olhou para mim e disse assim, vai mesmo me mostrar na TV? Eu disse, vou. Aí ele disse, a gente ainda vai se encontrar. Eu digo, vai. Nas mesmas circunstâncias. Você preso e eu fazendo reportagem. É corajosa. Eu falei para ele, né? Mas por dentro eu estava com muito medo. Eu só não quis demonstrar para ele que fiquei assustada. Mas eu fiquei. Mas como era teu jeito? Tu era mais tranquila ou tu era daquele que enfrentava mesmo, falava, forçava até o preso falar? Não, eu era mais tranquila. A minha filosofia dentro do trabalho sempre foi primar pela ética. Então, antes de ser um prisioneiro, antes de ser um bandido, é um ser humano. Para mim, funciona assim. Então, eu tinha um limite, né? Aquele tipo mais de programa policial. Aqueles caras que vão pra cima mesmo. Eu lembro não tenho esse finado Paulo Rogério. perfil. Sim. Ele enfrentava mesmo, inclusive já tinha sido ameaçado. Eu acho que para homem combina mais aquilo ali, né? Não sei, pode ser uma visão meio... Mas o homem com um porte grande, pelo menos, se o preso for pra cima dele. Eu, por exemplo, não dava certo. Né? Eu posso estar tendo um comportamento preconceituoso, mas eu acho que para mulher... É porque o homem é mais saliente. E assim... Homem se sente melhor em provocar outras pessoas. A mulher vai se sentir mais... eu não acho muito legal, não. Cláudia, e quando tu passou de repórter para âncora, como foi essa? Na época que comecei a apresentar telejornal, eu trabalhava na TV Difusora. E eu sempre fui muito nervosa. Eu era muito assustada, assim, se desse errado, eu já ficava muito nervosa. Eu não sabia ainda usar a minha voz, né? Usar o meu grave, porque se eu falar muito alto, a minha voz é muito aguda. Então, eu aprendi a usar a minha voz depois disso. Foi uma experiência, mas eu não achei muito bom, porque também eu me sinto mais livre na externa. O estúdio me deixa tensa, né? Mas eu comecei na TV Difusora a apresentar telejornal. Aí, quando eu peguei uma prática melhor, já estava na TV Mirante. Então, Confesso que gosto mais de reportagem. Mais fazer... externa. Olha, eu confesso que quando eu fazia minhas lives na internet, era tranquilo, era meu celular, era minha câmera, eu mesmo fazia.
Quando os primeiros programas aqui, que foi o Depois das 10, minha primeira experiência na TV foi aqui. Era um nervosismo. Ia gravado, não era nem ao vivo, era um nervosismo. Tu tinha isso de fazer ao vivo é muito pior. Pois é, mas eu me sentia mais tranquilo no ao vivo. É? No ao vivo era tipo assim, ou vai ou racha. Eu desenrolava. No gravado, eu ficava me policiando. Você funciona mais na situação limite. Isso. Agora, você se desenrola mais. Uma coisa interessante, eu não gosto muito de externa. Eu já fiz algumas, até a pedido seus aqui na TV. Estou à disposição para fazer, mas eu me sinto meio travado. Talvez não tenha coberto o assunto que te interessa, né? Pode ter sido. De repente, se fosse um assunto que lhe é familiar, uma coisa do seu agrado... Quando tiver uma feira nerd, vocês me colocam. Aí eu vou Pronto, a gente vai colocar. E tua primeira experiência no rádio, Cláudia, foi onde? No rádio foi deprimente. Por quê, mulher? Foi na TV na rádio Sistema Veneza, que tinha a TV Caxias, e aí a televisão foi desativada. Nessa época, eu já tinha o meu filho mais velho. Eu precisava muito trabalhar. Ah, sim, você tem 2 filhos, né? Tenho 2 filhos. Eu precisava muito trabalhar, então desativou a TV. Eu disse, nossa, e agora? Eu vou ficar desempregada. Aí eu cheguei para o dono da televisão e pedi uma oportunidade na rádio. Só que a minha voz não tinha potência nenhuma. O microfone, o volume do microfone que usava no estúdio, no meu horário, tinha que ficar topado. Que eu falava muito baixo, né? E depois é que eu fui ouvindo rádios de fora, vendo os meus colegas trabalhar e fui aprendendo. E eu me apaixonei por rádio, eu gosto muito, muito. Qual era o programa que tu fazia na rádio? Eu passei por todos os programas. Desperte Recorde, que era de manhã cedo, eu chegava às 6 horas na rádio. Era o quê? Era jornal, entretenimento? Não, era músicas, flashbacks. Mas tu não ficava traduzindo a música não, né? Não, não. E passei pelo Sweet Memory, que era meio-dia. Música mais romântica? Night Club à noite, era coisa mais calma, porque eu não tinha voz potente para fazer um programa de dance, um programa de rock. E agora no Sem Protocolo, a risada mais alta do rádio. Agora a brincadeira é boa, né? Lá. A gente acaba, com o tempo, se desprendendo de algumas amarras que a gente tem, né? E aí extravasa, né? Na rádio eu consigo me soltar. Eu acho interessante porque tem aquela coisa, né? A Cláudia no jornal, aqui na Guanaré você faz, né? O jornal... Jornal da Guanaré. Jornal da Guanaré e na rádio Sem Protocolo. As pessoas... As pessoas estranharam muito nos primeiros programas da rádio, porque elas me veem com uma postura diferente no jornal, né? E chega lá, na rádio, é aquela coisa. E eu lembro porque eu escutava o Sem Protocolo, depois fui convidado a fazer parte durante um período. E eu, meu Deus do céu, aqui a Cláudia, realmente o filtro é pouco. Não, todo mundo ali o filtro era pouco. O João Paulo... Você também, né, Caio? E eu pegava pesado, pensava, rapaz, tu não conta uma piada dessa tarde. A gente acaba se sentindo muito à vontade no rádio, né? Mas é interessante, você gosta desse contato maior com o público da rádio? Muito, gosto muito. Eu me sinto em casa na rádio. É mais caloroso, na verdade, né? E é uma coisa mais que você consegue explanar mais o que você quer. Na televisão, muito resumido o tempo, né? Você tem que ter muito cuidado com o tempo e com o que você vai dizer, porque você não tem a oportunidade de corrigir. E a matéria foi ao ar, se tiver errado, vai errado ali, né? Questão de opinar também, né? Opinar também. Na TV é mais complicado, você tem que dar a notícia. Muito complicado. Essa questão de opinar é muito complicada no jornalismo. Cláudia, tu acha que tu faria um programa de entretenimento, algo mais tipo da rádio? Eu já fiz. E aí, como foi a experiência? Eu cozinhava ao vivo. Olha aí. O Marcos Gonçalves sempre trabalhou em todas as TVs que eu tô para chamar o Marquinhos da Múmia da TV, porque o homem que trabalhou com todo mundo. Ele tem muita experiência, a gente sempre trabalhou. Foram 5 emissoras. Em todas 5, o Marquinhos estava. A gente fazia um programa na difusora que tinha na sexta-feira um quadro de culinária. E eu cozinhava. E depois que terminava, a equipe toda comia, né?
Então era uma festa. Programa bom. Eu fiz. A gente tinha dica de artesanato, tinha uma moça que dava aula de artesanato dentro do programa. Que legal. Era dica de moda, aula de ginástica. Um programa de variedades mesmo, eu fiz. Eu lembro que teve uma época que eu tava com o cabelo bem curto, né? Sim, nessa época. Curto e muito loiro, né? Tava quase branco. Aí, na época, as pessoas ficavam comentando, não comigo, né? Que as pessoas conversam entre elas. As pessoas falam muito. Ficam falando. E aí disseram assim, ó, quer imitar a Ana Maria Braga. Elas não sabem que foi um incidente. O meu cabelo, eu usava cabelo escuro, usava tintura escura e eu cismei de ficar loira. Rapaz. A cabeleireira disse, vai ser complicado. Eu, não, mas tenta. Aí ela descoloriu. O cabelo ficou manchado. Ela cortou, foi preciso cortar o cabelo e descolorir mais ainda. Então depois, foi necessidade mesmo cortar. Foi necessidade, deu errado. Rapaz. A química deu errado. E o jeito que teve foi cortar e deixar daquele jeito. Quando ela descoloriu a segunda vez, que ficou platinado, eu disse, não vou mudar, eu quero ficar assim. Tu teve algum problema no programa que tu apresentava por ter cortado o cabelo? Não, porque tinha programa que tinha algumas restrições. Nessa época, a gente começou uma proposta bem nova aqui para a cidade, né? As pessoas não tinham muito... elas não acreditavam muito que um programa desse, que se conseguia sustentar um programa desse. Eu comecei com meia hora de programa e depois a gente passou para 2 horas de programa. Eita, 2 horas de programa é muita coisa. Muita coisa. Era ao vivo, gravado? Era ao vivo. Eita, alguns quadros gravados, mas o programa era ao vivo. Gente, o programa ao vivo a pessoa não pode ter uma diarreia, gente. Não pode ter nada. Não. Tem que estar linda. Já aconteceu algum caso curioso na época que você estava no programa ao vivo? Alguma coisa engraçada, meio constrangedora que o pessoal de casa gosta disso? Não, que eu me recorde, graças a Deus não. Eu escapei. Era muito tenso cozinhar, né? Cozinhar ao vivo com medo da receita dar errado, né? Tipo o João Paulo, que a gente tinha um quadro de receitas, ele foi fazer, deu tudo errado. A panqueca abriu. Nossa. Nessa época eu aprendi a cozinhar, muita coisa que eu não fazia, aprendi no programa. Eu pesquisava na internet a receita, comprava os ingredientes e fazia. Mas com muito medo de dar errado, né? Cláudia, a gente vai pro intervalo e já a gente volta com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite. Hoje batendo papo aqui com a Cláudia Brasil, que é membro da família Guanaré, nesse especial de fim de ano. Então, Cláudia, a questão, tu aprendeu a cozinhar, melhor, aprendeu a cozinhar mais no quadro. No quadro. Não deu engordadinha não, porque ia comer a comida todo dia. Muita. Engordei bastante. Eu morro de medo de aprender a cozinhar por isso. Eu acho que eu vou querer fazer tanto prato diferente que eu vou engordar mais. Inclusive, uma terapia para mim, cozinhar. Cozinhar? Eu gosto muito. Olha aí, Paulinho, já sabemos quem pode aqui participar do quadro de culinária com o João Paulo, viu? Eu gosto de cozinhar. Porque o João Paulo é a negação, gente. Ele não cozinha bem? Eu não sei como é que ele se mantém morando só. Mas tem outras coisas que ele deve fazer bem, né? Eu já sei. Aí, não é da minha alçada. Você de casa que conhece o João Paulo intimamente, responda isso pra Aurora Lincoln Hadashi. Aurora Lincoln Hadashi. A bonita. Né? Um abraço para você, João Paulo. Cláudia, tu tá há quanto tempo fazendo jornalismo? Eu tenho 46 anos, eu comecei com 19, né? Cláudia, tá conservada, gente. Faz olha um tempinho. Aí. Faz uns 2 anos aí, né, Cláudia? Faz. Já pensou em algum momento em mudar? Pensei algumas vezes. Eu sempre tive vontade de fazer uma graduação fora da minha área. Tipo o quê? Porque como eu já trabalho, psicologia, história, teve uma época que eu queria dar aula. Meu Deus do céu, eu queria ter dor de cabeça, para cabelo branco, estresse. Depois eu pensei, melhor ficar quieta. Eu não tinha muita paciência, assim, com meus filhos, né? Porque eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo para eles. E para uma sala de aula com 30 alunos, precisa ter
muita paciência, né? Tu foi Mas eu casada já quantas fiz. vezes? Só uma? Eu tive uma união estável, uma vez, 9 anos. Não implicava não, Cláudia, porque o trabalho que o horário jornalista é meio doido. No começo, era tipo assim, eu entrava numa empresa e até ele acostumar com os meus colegas, ele pegava no pé. Muito homem, tinha né? confusão. Sempre trabalhei, as equipes que eu trabalhava eram só homens, só de homens. Hoje aqui na Guanaré tem quantas mulheres? Eu, Janaína, Marcela, né? São poucas mulheres. Mas na TV Mirante era só eu de mulher. Depois, quando o jornal de lá começou a ir ao ar, tinha mais a Sabrina, 2 mulheres só. Então, eu viajava com cinegrafista, né? Eita, e o marido ficava Às vezes passava, eu cheguei a passar 15 dias fora. Sério? 15 dias. Intercâmbio em São Luís, e eu passei 15 dias. Tu gostava dessas viagens, ter mais experiências? Me incomodava porque eu ficava sentindo falta de casa, né? Mas Mãe, as experiências né? profissionais são muito valiosas, porque você convive com outros contextos, aprende a se virar muito. Hoje você pode me mandar para cobrir qualquer coisa em qualquer lugar. A não ser fora do país, porque eu não falo outra língua. Mas fora daqui do nosso estado eu consigo fazer, eu consigo desenrolar. Dá o João Paulo, ele consegue, né? Fala espanhol. Também. Fala Fala francês, inglês. fala inglês. Mas assim, a gente aprende, principalmente na TV Mirante, eu aprendi muito a desenrolar, a me virar em qualquer situação, em qualquer cidade. Às vezes a gente ia para a cidade guiada pelo GPS, porque nunca tinha ido. Cláudia, amanhã você vai para Matarroma. Nunca nem tinha ouvido falar de Matarroma, mas a gente ia. E lá fazia matéria. O primeiro lugar que a gente procurava quando chegava numa cidade, ou a prefeitura ou a delegacia. Lá a gente conseguia descobrir tudo. Realmente, porque sempre tem alguém também pela porta que pode ajudar. Então, os primeiros locais eram delegacia, prefeitura, e aí a gente ia pegando a informação e acabava chegando onde a gente queria. Cláudia, já teve algum caso que tu foi cobrir, algo meio sobrenatural, assim, que não teve explicação? Eu fui cobrir um fato de um veleiro que apareceu encalhado numa praia em Tutóia. E todo mundo achava que os tripulantes daquele veleiro tinham sido assassinados, tinha acontecido alguma coisa muito, muito macabra com eles, né? Porque o barco estava lá, a embarcação estava lá, abandonada, encalhada, e aí a gente foi para lá. Depois descobriu que eles deixaram lá e saíram e que, sabe, desenrolou a história, mas era meio esquisita a história. E teve uma cobertura que eu nunca esqueci. Essas são das boas. E no começo, essa foi perigosa. A gente estava na sede do Sindicato do Trabalhador Rural. Aonde? Aqui em Caxias. E era a eleição da presidência do sindicato, ali naquela rua que leva você direto à igreja de São Benedito. Sei. Perto do posto de gasolina, um posto que está desativado. Sim. E a gente estava lá... Vindo da Avenida Central, subindo, né? Sim. Aí a gente estava lá... Pessoal de casa, a famosa Rua da Diraci, né? Sim. Pronto. É, bem próximo. Exatamente. É tão fácil Pronto, explicar. tão fácil. Todo mundo sabe. E aí eu ouvi um ruído. Achei estranho, olhei para o teto. Continuei aqui. O teto veio abaixo. Meu Deus. Simplesmente. Quando começou a desabar, eu estava encostada num armário de aço. E caiu num pedaço de madeira que era para cair na minha cabeça. E caiu no armário. E caiu no armário. Aí uma pessoa que estagiava na nossa equipe, a Carla Kelma, ela saiu me arrastando. E eu estava grávida do meu primeiro filho. Gente. Ele estava com 3 meses. E ela conseguiu me tirar de dentro do prédio. Lembro como se fosse hoje. Ficou uma criança e um homem embaixo dos escombros.
Sobreviveram? A criança chorando, Gente, conseguiram retirar. A Kombi da empresa que eu trabalhava ficou só o pneu. A lataria toda amassou. E o meu filho mexeu nesse dia. A primeira vez que ele se mexeu foi nesse dia. Foi assustador. Rapaz, e para uma mulher de 3 meses pegar um susto desse Pois é complicado. E aí eu fui para o hospital e tal, mas deu tudo certo. Menos mal. Foi assustador, mas tudo bem. E, Cláudia, eu tô aqui para contar a história. Menos mal. E teu filho também, né? E Cláudia, tu pegou aquele tempo do chupa-cabra, tu lembra? Lembro. Que todo mundo dizia que tinha visto um chupa-cabra em algum lugar. Tinha aquelas Nessa histórias. época que disseram que viram chupa-cabra por aqui? A gente ouvia muita história da zona rural. Sempre aparece um matuto mentiroso, né? Tem essas histórias de um bicho cabeludo que comia os leitões, que essas histórias sempre. Tu já foi cobrir alguma dessas? Já fui. E aí o pessoal mentindo na cara do Já outro, não dava foi, vontade ninguém de sorrir, consegue não. provar nada, né? Tu tinha vontade de sorrir, não? Acaba mentindo. Eu vi com esses olhos que a terra é de comer. Eles contavam assim com muita convicção, né? Eu já fui atrás, assim, dessas coisas. Cláudia, desde o começo pra cá, quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou na profissão? Na verdade, toda profissão tem seu lado bom, seu lado ruim. Para mim, a maior dificuldade era conciliar a minha vida, né, de mãe, né, de dona de casa com o trabalho, porque você sabe, tá na área agora que a gente não tem feriado, a gente não tem. E por muito tempo eu não curtia carnaval, eu não tinha Natal, era sempre trabalhando, né? Isso me incomodava um pouco. Mas a gente acabou aceitando isso e aprendendo a ter jogo de cintura, né? Que tu teve teus 2 filhos, né? E o período tu sempre trabalhou, né? Sim. Sim, era Eles muito pequenos, complicado para mim. A minha família me cobrava muito também, era muito ausente por causa disso. Essa questão de trabalhar em feriados, tipo Natal, Ano Novo, sempre deve ter sido complicado, né? Muito complicado. Muito complicado. Ganhava folga pelo menos no teu aniversário? Não. Não tinha essa coisa de aniversário. E era muito mais complicado antigamente, porque a gente não tinha... Hoje, por exemplo, eu passo as pautas dos repórteres pelo WhatsApp de manhã. Eita, antes era mais complicada a comunicação. Eu passo as né? pautas de casa. Hoje fica um pouco mais tranquilo. E a gente pesquisa no celular mesmo. É tudo mais fácil. Nessa época, não. Um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais complicado. Eu já virei Réveillon no hospital, filmando o primeiro bebê do ano. Ah, para ver o primeiro bebê que ia nascer. Já fiz isso. Gente. Várias vezes passei o Réveillon trabalhando. Imagina. Cláudia, tu recomenda a profissão de jornalista? Hoje está muito, muito mais fácil e é uma área que está em expansão, porque você não precisa necessariamente trabalhar em televisão, numa equipe de reportagem de televisão. Você pode ser um assessor. Hoje, qualquer setor precisa de uma assessoria de comunicação, né? Uma clínica, um supermercado, um grande supermercado, ele tem assessoria de comunicação dele, um político. Então, é um mercado aberto aí, em expansão, e que as pessoas... A dica que eu dou é procurar sempre respeitar a ética, porque é ela que lhe salva do descrédito. A gente vê, infelizmente, muitos blogueiros não têm um pingo de ética. Postam qualquer coisa de forma irresponsável. E essas pessoas, com certeza, não têm credibilidade. Pois é. Eu fui blogueiro por um tempo e o que me desanimou da profissão foi isso. Começou a surgir muito blogueiro que não tinha um pingo de respeito por ninguém. Aí todo mundo falava, blogueiro é mercenário, blogueiro é aquilo. Aí eu começava a pegar, mesmo eu não sendo, acaba marginalizando, né? Aí eu, não, cara, não dá mais. Marginaliza a classe. Né? Pois é, infelizmente.
Cláudia, e quando deu esse boom da internet, tu já nunca pensou em dar uma migradinha um pouco para a internet, fazer um canal teu, contar a tua história, ou fazer algumas reportagens independentes? Eu já pensei algumas vezes, mas pelo fato de eu passar a minha vida toda muito dedicada ao meu lado profissional, ao meu trabalho, e acabar deixando a família um pouco de lado, eu procuro não me ocupar muito. Né? Dinheiro é uma coisa importante, né? Você ter dinheiro é bom. Eu gosto de dinheiro. Ah, claro, todos nós. Mas algumas vezes eu não troco o dinheiro pela oportunidade de dar atenção para um filho, né? Para ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Então, eu penso muito nisso, de não me ocupar muito. Eu já estava querendo me aposentar, sabe? Mas já tá nova, mulher. Tá nova, que é isso? É porque a gente já andou muito por aí, né? Mas é assim, eu queria ficar mais tranquila nessa fase. Eu acho que muita gente nem entende isso, né? Mas é porque já, desde os 19 anos, né? Já correu bastante. Muito, muito. Eu sei bem como é. Tipo, eu teve um período que eu tive que desacelerar. E é porque eu sou novo, só tenho 31 anos. E comecei na comunicação, assim, como blogueiro já há mais de 8, 9 anos. Mas é bem complicado, realmente. Eu te entendo perfeitamente. Imagina tu, que era correria, TV, rádio. E outra coisa, quando a pessoa procura essa área de jornalismo, ela não pensa, muitas vezes, que ela vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você não pode falar o que você pensa. Se você, uma pessoa que não é dessa área, der a opinião dela numa rede social, pode até incomodar algumas pessoas. Mas uma pessoa que está... Você sabe disso, porque você está na televisão agora, a sua opinião, as suas questões, sim, elas afetam a empresa que você trabalha, então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, se eu chegasse num bar, eu não podia beber e extravasar e dançar. Eu não podia, apresentadora. Eu não podia brigar com ninguém, eu não podia me envolver em situações delicadas, complicadas. Você já pensou uma pessoa que faz reportagens falando mal do tabagismo? E estar na esquina fumando depois, entendeu? Então, eu sempre tive muito cuidado com essas coisas. Eu fui fumante. Por algum tempo, uns 2 anos, eu fumava, mas eu evitava fumar em público. Era o quê? Na ansiedade, Cláudia, que te levou a fumar? Ansiedade. Tu já teve problemas com ansiedade? E também, para mim, como eu vivi uma época em que o cigarro era um instrumento de autoafirmação, de liberdade. Era bonito. Era bonito e era um símbolo de independência, né? A mulher fumar e tal. E aí depois eu tive um período complicado na minha vida e depois eu me senti muito livre, aí eu comecei a fumar, sabe? Era tipo assim, um momento. Mas aí eu ficava um pouco preocupada das pessoas te julgarem. Porque eu trabalho numa área que forma opinião, né? Então, sempre tive muito cuidado. Sempre me confundiram bastante com... Eu falava alguma coisa. Mas o blogueiro... Gente, minha rede social é uma coisa, meu blog era outra. Aí depois eu vi, não tem como separar. Até o meu cabelo, eu senti muito... Achei muito ruim quando eu comecei a trabalhar em televisão, porque o meu cabelo é bem cacheado. E era grande, parecia assim um cabelo de hippie. Na época tinha hippie, né? E era um cabelão, assim, muito espalhafatoso. E as pessoas, na época, os profissionais dessa área, eles tinham que ter o cabelo bem alinhado, né? Então, eu tive até que mudar meu cabelo. Imagino. E isso te limita muito. Isso te deixa um pouco frustrado, né? Porque você não pode ser você. Esse é o problema. Cláudia, eu espero que você não se aposente agora. Eu acredito que você tem muito a contribuir. Eu não vou conseguir. Agora não mesmo. Eu gostaria de te agradecer por ter vindo esse tempinho conversar com a gente. E gostaria que você deixasse uma mensagem de Natal a quem acompanha a TV Guanaré, aos nossos telespectadores.
Muito obrigada. Eu queria dizer para você que você é uma surpresa muito grata na área da comunicação, né? Obrigado. Você não trabalhava nessa área, mas você desenrola bem. Entrei de gaiato. No programa, fala de política, tem uma postura boa e você é formado em outra área, né? Sim. Eu digo muito que o jornalismo é uma das áreas que não tem como você fingir que gosta, que sabe. Ou você sabe, ou você se identifica, ou você não fica. Né? E aí você acabou entrando e deu certo, né? Muito obrigado. Muito bom. Vindo de você é muito importante. Muito obrigado. Bom. E você, telespectador, continue assistindo a nossa programação, o Caio, o jornal, todos os programas, porque a gente faz tudo com muito amor para vocês aqui, viu? Continuem assistindo, continuem acompanhando, porque essa emissora aqui é de vocês. A gente faz tudo para vocês. E eu queria desejar um feliz ano novo, um 2020 com realizações em dobro, né? Tudo que aconteceu de bom em 2019, que venham coisas melhores em dobro para todos nós. Muito obrigado, Muito obrigada, Cláudia. Caio, pela oportunidade. Eu que agradeço você ter vindo conversar com a gente. E você de casa, não sai daí, que já já tem o João Paulo batendo papo com mais algum integrante da família Guanaré. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta depois do intervalo aqui no nosso Melhor da Noite. E agora a gente vai conhecer um pouco de Roberto Maia. Ele que trabalha com a gente aqui é repórter do Sistema Guanaré. E a gente vai aproveitar para conversar, bater um papo, conhecer o Maia, falar um pouco da sua profissão. Bem-vindo, Maia. Assim que a gente chama, tá, gente? Roberto Maia. Bem-vindo ao Melhor da Noite, Maia. Obrigado, João Paulo. Obrigado a toda a produção do Melhor da Noite. E estamos aqui para transmitir ao telespectador um pouco da experiência, do conhecimento da área televisiva, né, da área da comunicação, porque a gente sabe que essa é uma área que fascina muitas pessoas e é tão bom um programa como esse que você vai ver o outro lado da história de vida, né, do profissional. Muitas das vezes você acompanha o dia a dia, né, do profissional que está no vídeo, através das notícias, mas não sabe, poxa, como foi que fulano de tal começou na história? E eu sou amarradão, né? Sim. Na história de várias pessoas, vários artistas, e principalmente nessa área do jornalismo. Eu procuro me informar bastante. Menino, e olhando aqui, gente, olha só, Maia já foi radialista, repórter, apresentador, produtor, locutor. Quando que começou esse teu contato com a comunicação, Maia? Olha, João Paulo e telespectador, esse contato com a comunicação começou lá já pelos 13, 14 anos de idade, né? E como todo locutor de rádio, primeiro eu comecei com rádio, né? O rádio é uma escola, como muitos sabem. Eu acho que a maioria desses jovens que estão fazendo jornalismo, eu acho que tem que começar pelo rádio, porque 90% dos profissionais que estão na televisão aberta a nível nacional, eles começaram no rádio. A participação é pequena, 20%, 10% de quem está na TV que vai para o rádio. Então, a história do Roberto Maia começa com os 13 anos de idade, numa rádio a cabo chamada Informativa a Cabo, né? Lá na cidade de Presidente Dutra, no Maranhão. Presidente Dutra é a tua cidade natal, né? Isso, é a cidade natal, onde eu nasci, onde mora a minha família. E comecei lá nessa rádio a cabo, me deram a oportunidade. Inclusive, antes de começar no rádio, né? Eu era um adolescente, né? Eu trabalhei como engraxate, trabalhei nas ruas. Então tu começou a trabalhar mesmo bem cedo, né, Maia? Uma criança, mas teve aquela questão de dizer assim, eu não tive infância. Teve infância? Tive pouco, né? Mas eu digo que o primeiro namoro que eu comecei foi no rádio. Namoro que eu falo da profissão. Da né? área, né? Me dediquei bastante ao rádio, né? Com 13 anos, fiz o teste de locução, aí eu disse, rapaz, isso aqui não dá para mim, não. Mas eu tinha aquela vocação, né? De começar a falar no rádio, porque eu ouvia muito rádio e eu queria ser um locutor como os outros famosos que aqui em Caxias tem no rádio, né? E aí eu comecei a ouvir, aí me deram a oportunidade, eu fiz um teste, aí começou a surgir essa magia pelo rádio. Fiz vários testes, no primeiro teste não passei, no segundo eu passei. E pelo incrível que pareça, João Paulo e telespectador, a primeira coisa que me deram para mim fazer o teste foi um gravador. Né? Naquele tempo era um gravadorzinho de fita, minha mãe ainda tem guardado esse gravador em casa. E aí, tu pega esse gravador aí, vai ali na rua, faz uma entrevista com alguém,
pergunta como é que está o trânsito, pede alô e tal, para colocar no rádio, que meio-dia tinha um jornal. E aí o meu primeiro desafio foi ir para a delegacia, olha só, entrevistar uma jovem lá que ela estava indo deixar um almoço na roça para os pais dela e, infelizmente, foi violentada sexualmente. E nessa hora eu não tinha ainda o domínio da língua, né, português, nem a linguagem do rádio. E aí eu fiquei com assim, uma raiva tão grande no momento que ela estava descrevendo, falando, aliás, a narrativa dela, como foi que ocorreu. Aí eu me coloquei no lugar da vítima. E eu usei uma expressão que ela é bem popular no interior, né? Eu disse assim, quer dizer que ele fez saliência com você? Aí eu achava que aquilo ali já tinha passado o teste. Já era o estopim. Aí eu levei pro diretor da rádio, ele botou a mão, meu Deus do céu, não é assim não. Aí daí que começou, por isso que eu disse, isso aí não dá pra mim não. Aí quando eu fui fazer o outro teste e ele incentivando, não, vá, procure a lei, se informar. Então, 4 anos eu fiquei no rádio a cabo, né? No caso do rádio para televisão foi um salto rápido, né? Eu saí do rádio, foi uma oportunidade que surgiu e aí começou na televisão. Aqui a gente vê também que Maia foi cerimonialista, né? Maia também já teve essa experiência, né? Como mestre de cerimônia. Tem alguma história engraçada assim relacionada? Tem? Conta pra gente. Gente, o mestre de cerimônia, que faz aquele cerimonial, ele tem que estar atento a tudo que está ao seu redor e tem que saber um pouco do como é o protocolo, o protocolo, né? O ritual de um cerimonial. Eu confesso para você que eu tive uma experiência, se botar para me fazer eu faço, mas não é muito a minha praia. Mas estavam precisando de alguém lá na minha cidade para fazer o cerimonial e indicaram o locutor Roberto Maia, repórter, aí eu fui fazer. Eu me lembro que eu estava lá no auditório, num hotel, e era um projeto da Assembleia Legislativa do Maranhão, Assembleia em Ação, que fazia aquele roteiro itinerante com os deputados nas cidades. Isso, né? é. Aí colocaram eu lá para me apresentar. E aí eu, toda imponente, senhoras e senhores, pedimos a compreensão de todos que coloque seu celular no modo silencioso. E o primeiro celular que tocou foi o meu. Não, gente. Daí e aí como foi desenrolado esse negócio? Na hora que começou a tocar o celular, é óbvio que dali tem 10... Creio que todo mundo começou a rir, né? Como é que o cara pede pra... Olha, coloque seu celular no modo silencioso e primeiro e tocar... E o telefone dele é o primeiro a tocar, né? E eu tinha o celular simplesinho, aquele, né? Só pra ligar mesmo. E tava alto, né? E aí, quando ele começou a tocar, eu disse, senhoras e senhores, quando eu falei, peço que coloque o celular no modo silencioso, aí começou a tocar, e aí eu comecei a falar o nome de alguns deputados que eu conhecia, né? Que daí eu já quebrei o protocolo. Um abraço aí pro deputado fulano de tal, que tal, e tal, e eu aqui disfarçando atrás daquela plaquinha, né? O craquetezinho. Sim. E aí terminei desligando ali, mas teve 5 pessoas que ficou sorrindo. Mas aí foi interessante. Eu fiz ainda bem uns 4 cerimoniais, mas graças a Deus é bom também. Quem sabe dominar ali o cerimonial é interessante, viu? Mas a tua formação é jornalismo, Maia? Muito bem, você tocou num assunto interessante. Quando eu saí do rádio, que eu fui para a televisão, surgiu a oportunidade para a vaga de um repórter na minha cidade. E aí eu não tinha treinamento, curso, né? Eu era do rádio. O rádio é um mundo totalmente diferente da televisão. O rádio não tem imagem, né? É a sua dicção, a sua fala, a sua postura diante de um microfone. E câmera, televisão é outra praia. E aí, eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava entrevistando a prefeita da cidade, isso em 2004. E aí faltou lá um repórter de uma televisão que estava começando na cidade, né? Sim. Era uma repetidora lá de um canal lá local. E aí estava faltando lá um repórter. E eu estava, nesse dia, fazendo as entrevistas por rádio, né? O gravador ali e tal, e aquelas outras televisões de fora. E aí, como eu conhecia bem os políticos da cidade, a prefeita, as obras, eu desenvolvi ali aquele protocolo de perguntas, né? Prefeita fulano de tal, a satisfação está aqui. Ficou mais fácil para você, ficou né? mais fácil. Aí eu dominava as perguntas, eu não deixava os outros fazer as perguntas, né? Na hora da coletiva. E aí o outro cara que estava lá só filmando disse, cara, eu estou sendo um repórter aqui, pega aí, segura esse microfone aí, faz... Aí eu segurei o microfone e o gravador e comecei a fazer aquelas perguntas. Aí o cara disse, rapaz, por que tu não vai para a televisão? Aí eu disse, não, rapaz, eu morro de medo de câmera. Eu não sou formado, não tenho curso em nada de televisão, não. Só em rádio mesmo. Não, mas eu gostei da sua postura, das suas perguntas e tal. Aí aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Por que tu não vai, né? Porque a televisão, quando a gente não conhece, a gente tem vergonha. Aí, eu fui dormir com aquilo na cabeça, né? Aí pensar que não, eu comecei em casa a fazer,
na frente do espelho, imitar algumas. Aí que surgiu a questão das imitações, que também eu sei fazer. Né? Sim, pois é. Já a gente vai tocar nesse assunto também. Gente, olha só. Para quem não sabe, Maia, inclusive, ele já anda me imitando aqui dentro dos estúdios que a gente já viu. Deixa isso em off, rapaz. Sim, Maia. Mas aí tu foi também locutor de porta de loja, né? Esses que ficam anunciando, né? Também. Então tu tem toda uma história com a comunicação mesmo, né? Com certeza. Locutor de porta de loja é interessante, né? Ele tem que... O vendedor vai... Aliás, o cliente vai passando ali. Né? Você tem que fazer a cabeça do cliente e dizer, olha, hoje a promoção, olha minha amiga, Dona Maria, venha pra cá, olha, tal. Então... Eu era aquele tipo de locutor doido de porta de loja também, já fiz essas paradas aí, já apresentei bingo também. Uhum. Eu acho interessante do bingo que quando eu estava começando a aprender um pouco dos números, né? Tinha vezes que eu errava alguns números, mas eu sabia disfarçar, era interessante, né? Tu já passaste em quantas TVs? Televisão, na minha cidade trabalhei em 2 canais, em outra cidade, São Domingos do Maranhão, trabalhei em outro canal. 3, 4, 5 essa daqui, né? A Guanaré que eu estou agora. Então eu já trabalhei em 5 canais de repetidoras de sinais, né? É bom deixar bem claro, né? Repetidora de sinais. Né? Trabalhei com TV Cidade, né? Que é Record. Sempre trabalhei com Record. Uma outra pergunta. Se Maia não fosse repórter hoje, qual seria a sua profissão, Maia? Cara, eu não me vejo assim... Eu posso até trabalhar em outra área, sim. Posso trabalhar em outra área. Mas eu não me vejo assim, me identificando com outra área, a não ser isso aqui, no meio da comunicação, rádio, televisão. Agora eu já estou me aventurando nessa área aí do jornal online, né? Blog, sim, né? Site. Sim. Mas eu não me vejo, não. Já está no sangue mesmo, desde de criança, né? Eu, inclusive, João Paulo, fui até tocar nessa parte aí, porque quando eu era criança, minha mãe dizia, meu filho, estuda. Aí eu entendi estúdio. Aí vim para a TV. Se tu perguntar para minha mãe, ela vai contar do jeito que eu estou contando aqui. Sim. Eu pegava, o meu microfone, eu me lembro, era aquele tubo de linha, que minha mãe, eu sou filho de uma costureira, né? E minha mãe, ela tinha aquele tubo de linha e eu fazia um microfone. E começava ali a dentro de casa falar e fazer imitações, e aí foi aí que começou mesmo. Para 2020, qual o projeto de Maia? 2020, o futuro que a gente sempre tem aquela frase, o futuro pertence a Deus, né? Mas 2020 está aí batendo na porta. O que eu espero é que mais empenho, mais dedicação, profissionalismo acima de tudo, né? A gente procura sempre se qualificar e fazer novos cursos nesta área. Uma outra pergunta, Maia. Como foi que Roberto Maia veio parar no sistema Guanaré de Comunicação? Então, é interessante, né? Eu já conhecia Caxias só pelo nome, assim, de passagem, né? E a única profissionais daqui que eu tinha, assim, referência, que eu conhecia, era o Ivan Brasil, né? Reginaldo Pinho, assim, por alto, né? No vídeo. E foi através das redes sociais que fiz amizade aqui com, né, o ex-apresentador Ivan, né? E aí deixei meu currículo e a Guanaré me chamou, me contratou. Já tem anos, mais de anos? Já tem 1 ano que eu estou em Caxias já. Como o Caio costuma dizer para os convidados, né? Bebeu da água de Caxias, né? Ficou por aqui. Com certeza. Maia, sobre essa turma nova que está entrando agora, né? Na área do jornalismo, que hoje Caxias, né, já oferece esse curso, né? Para os jovens, para quem está começando agora. Qual o conselho que o Maia deixa para essa galera que está começando aí entrar na área da comunicação? João Paulo, boa pergunta. Quem está começando agora, a pessoa diz, não, é óbvio que a gente tem que respeitar sempre a pessoa que é formada na comunicação. Não é que a pessoa, eu vou para a faculdade de jornalismo, faço um curso de jornalismo, sou formado em jornalismo, que até hoje vocês sabem que, né, foi barrado o diploma de jornalista. Muitos estão militando na área, tem que procurar se qualificar. Mas a pessoa que é formada, é óbvio que ela tem mais espaço no mercado, esse mercado competitivo, né, bastante competitivo. Mas a experiência profissional, ela soma muito para a pessoa, porque andam junto, né? A teoria e a prática. Se você tem a teoria, você tem praticamente quase tudo. Você tem a prática 90%, porque na faculdade você vai aprender muito mesmo. É a questão mais acadêmica, né? Agora, na prática, você vai aprender como como diz no interior, feijão com arroz, né? Fazer aquele jornalismo dia a dia, e principalmente essa área que a gente milita, do jornalismo policial. E o Maia em casa, com a família, como que é?
Ah, eu sou um eterno meninão. Mas não fica o tempo todo entrevistando a esposa, entrevistando todo mundo, não, né? Não, fico não. Eu sou meninão. Eu acho que até os colegas aqui na Guanaré dizem, poxa, o Maia é uma coisa ali no vídeo que é o trabalho, né? Sério, diante das câmeras, mas eu sou uma criançona, eu sou um meninão. Se for pra chorar, eu choro, qualquer coisinha. Ficar com raiva. O cara não fica com raiva, não, a gente fica com raiva sim. Já sofri bullying, já. Aqui, quando a gente chegou na TV, me chamava, ainda me chamam, são poucos, né? Cara de muro. Eu também já ouvi esses, como é que chama, apelido, né? Mas, Maia, e aí, essa tua experiência, né, ao longo dessa trajetória toda, né? Tu deixaria algum legado para esse pessoal? O que eu posso dizer é que se dedique, né? Leia bastante, que possa persistir, né? Estude bastante, porque eu sempre digo que a única profissão que você é testada todos os dias é a área do jornalismo, né? Que a pessoa acha que vai militar nessa área, vai ficar fumando da noite pro dia. Não é assim. Vai ficar rico. Não, também não é assim. Eu acho que o que eu posso dizer é dedicação, é estudo, né? Leitura, né? Acompanhar mesmo e abraçar se realmente é essa área que você quer. Não me arrependo, não. Na área que eu escolhi, que eu sou, como dizem, invocado, né? Ainda sou, né? Essa área é muito boa, muito gostosa. Agora, meninos, sobre essas imitações, né, que o Maia vem fazendo aí. São vários tipos de artistas, né, que você consegue imitar, né? A imitação, João Paulo, é o seguinte, ela é um dom, nasce do nada. Tem muitos imitadores bom mesmo, né, no Brasil. E a imitação, ela surge através de uma fala, através de um gesto, né? Eu acho que talvez agora, nesse momento que eu estou falando, não sei, talvez alguém pode estar me imitando, né? Então, conforme uma voz que eu tenho, né, grave, sim. dá de eu fazer algumas imitações de pessoas famosas, né? Daqui, de Caxias, de fora, né, do Brasil, aliás. E a gente faz aquela coisa. Então, foi daí que começou. Eu sei que Maia consegue imitar muito bem o apresentador Silvio Santos, né? Uma palhinha pra gente, aí, pro pessoal de casa também. Só um detalhe, João Paulo e telespectador. Essa imitação surgiu do nada, como eu falei. Sim. Aqui me viram imitando nos corredores e colocaram, inclusive, eu faço essas imitações na Guanaré FM. Né? O programa está uma audiência muito boa, muito grande. Sim. O tripé, né? Levaram para o horário da manhã, lá o Gilson Rangel, eu e a Camila Braun. Então a gente faz algumas imitações, por exemplo, essa do Silvio Santos que você falou, né? Vamos lá, mas quem quer dinheiro, Lombardi, meu amigo João Paulo, você está com uma camisa diferente, rapaz, você está um cara elegante. Maia também imita o ex-presidente Lula, né? Que eu já vi também. Sim, a imitação, né? O dedinho, né? Olha, ainda tem até o dedo, né? Eu quero dizer para vocês, companheiros da TV Guanaré, que eu estou sendo perseguido. Eu quero dizer que Sérgio Moro tem que anular esse processo. Mas o Lula, ele mudou a voz dele está totalmente diferente, né? É porque passou uns diazinhos sem falar quase nada, a voz dele né? Tá mais, né? Foi devido à cirurgia que eu fiz. Maia, e deixa uma mensagem de Natal pro pessoal de casa que está acompanhando a gente agora, o que você tem a dizer do Natal para esse pessoal? O Natal é uma data muito importante, todo mundo sabe, é óbvio, né? Mas o significado do Natal é o Menino Jesus. Infelizmente, para muitos, o Natal não é aquilo que realmente a gente queria, né? Que seja. Que bom que todo dia fosse Natal, porque muitas das vezes a pessoa só lembra de você, de te cumprimentar só no Natal. Natal, aquela coisa. Então, o Natal, eu quero dizer para as pessoas que não é o presente, porque tem muita gente, se não tiver o presente, não é Natal, o celular novo. É mais do que isso, né? O Natal é amor, é um momento de reflexão, saber que tem uma pessoa que morreu por você, que nasceu, e é o nascimento do menino Jesus. Não tem nada a ver com peru, com Papai Noel, com o saco de Papai Noel. Né? Natal Mas o saco do Papai Noel é bom, viu? O saco do Papai Noel tá cheio de presente. Mas então, querido, obrigado, tá? Por ter vindo compartilhar com a gente um pouco da sua história, de quem é o Maia, e dizer pra você que o programa Melhor da Noite tá sempre de portas abertas pra você. Igualmente, muito obrigado à produção mais uma vez, a você, João Paulo, parabéns pelo programa, Caio e toda a produção, um programa maravilhoso, Melhor da Noite. É por isso que eu tô aqui, eu acho que eu sou bom, sou melhor, né? Trabalho à noite também. Claro, com certeza. E é isso, pessoal de casa, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez, Maia, e até o próximo programa. Uma boa noite.